Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Neste momento, foi anunciado, portanto, na terça-feira passada, a situação do coronavírus, cuja Zambésia entra para o mapa de contaminações confirmadas. Isto traz uma nova visão, novas metodologias de atuação para o setor de saúde e a população em geral. Bem, na verdade foi uma situação que chegou para nós e nós já imaginávamos que isso a qualquer altura podia acontecer. Imaginando isso, nós criamos uma situação de estar preparados para, de modo a responder toda a situação do género. Dizer que esses casos foram diagnosticados por causa de um trabalho que está-se a fazer, um trabalho muito intensivo, porque nós sentimos, estávamos a ficar num círculo, num circuito sem muitas saídas. Nós sabemos que muitas províncias que fazem fronteira para a Zambésia, que dão entrada, tem pessoas que saem dessas províncias para a nossa província, são províncias que já têm esses casos e estão lá. E a qualquer altura esses casos podiam entrar, apesar de um esforço muito grande de controle que nós temos feito a nível das portas de entrada. Nós temos equipes que estão lá a fazer aquilo que é o rastreio e de alguma forma também fazer aquilo que é a prevenção, a desinfecção dos transportes que vão lá entrando. E esta é uma atividade que responde àquilo que é o esforço que o setor da saúde está a fazer no âmbito mesmo de prevenção e rastreio desta pandemia. E nós, como setor da saúde a nível da província, entramos numa abordagem um pouco diferente, que é vigilância ativa. Fazemos aquilo que de uma forma mais intensiva, aquilo que é a vigilância das pessoas que vão circulando a nível da província. E foi a partir dessa vigilância ativa que nós conseguimos colher mais amostras e de alguma forma termos esses resultados. Dizer que nós, de lá para cá, nós conseguimos colher uma média de 70 amostras e conseguimos enviar para o nível central. E destas amostras conseguimos esses 2 casos positivos que acreditamos podem existir mais casos. E é um esforço que o setor da saúde está a fazer de modo a conseguir encontrar todos aqueles casos, ou todos esses casos que estão a nível da província, de modo a termos a real situação de Covid-19 a nível da nossa província. Falava-se, por exemplo, que o Ministério, a Direção Provincial, estava a omitir alguns dados, informação, e que quando foi anunciada esta situação, a população da Zambésia, digamos, entrou, suponhamos, em ligeiro pânico. Por que aconteceu? O que está-se a fazer para amainar estes ânimos? Bem, na verdade, o que tem acontecido quando a doença é nova, quando a situação mostra um impacto muito negativo a nível de outros países, e nós estamos a assistir. E quando esta situação tende a se comparar com países como nós, as pessoas querem levar uma comparação de países muito diferentes. Nós temos características diferentes e os outros países têm também características diferentes. Não podemos fazer a comparação de países muito diferentes. Cada país é um país e tem comportamentos sanitários e de vigilância também muito diferentes. Então, por isso que neste exato momento acreditamos que as pessoas estão em pânico e o que nós vamos pedir é importante estar calmos, porque de alguma forma nós em pânicos dificilmente vamos conseguir gerir uma determinada situação. É importante que toda a gente esteja calma e é uma coisa que é importante para referir às pessoas. Esta doença veio para nós lidarmos com esta doença. E nós agora o que nós devemos fazer é saber como lidar com esta doença. E o setor da saúde está sempre e vai continuar a fazer isso, que é falar sobre as medidas preventivas e divulgar todas aquelas medidas preventivas que nós temos divulgado em todos os níveis. Para as pessoas, consciencializar as pessoas que esta doença existe, e é uma doença que, de alguma forma, também de contaminação um pouco diferente de outras doenças, tem um grau de contaminação um pouco mais diferente do que outras doenças, é uma contaminação muito alta, e é importante que nós nos prevenamos. Nós falamos de higiene, como nós sempre falamos, higiene pessoal, individual, coletivo, e não só a situação de distanciamento. Essas coisas são coisas que devem ser obedecidas. Quando nós falamos de uso de máscara, deve ser usado aquela máscara. Mas não está a acontecer. E se formos a reparar, muita gente não está a aderir ao uso correto das máscaras.
temos nos deparado com locais de maior aglomeração, com pessoas que não estão a usar as suas máscaras. Por exemplo, nos mercados. Os mercados é um grande desafio para nós como setor da saúde. E não só, como província no seu todo. Porque sentimos que é um local onde tem muita gente, onde as pessoas vão entrando, saindo, e há muito contacto naquele local. É importante que as pessoas vão no mercado com uma proteção física, uma barreira física de proteção, que é as nossas máscaras. Porta-voz, a província da Zambésia está preparada para enfrentar esta situação? A província da Zambésia está preparada. Nós até agora nós já temos, em toda a província, todos os distritos têm um local na qual nós vamos fazer o seguimento desses casos. Agora, é importante aqui de referir que nós não sabíamos onde é que vai entrar o caso, onde vai iniciar. Por isso que foi importante nós pensamos em deixar todos os distritos preparados. Pelo menos uma preparação básica, de modo a conseguirmos conter os casos lá, tratarmos e de alguma forma conseguirmos recuperar aqueles pacientes. Por exemplo, nós aqui na cidade de Quelimane, nós temos o centro de isolamento com uma capacidade de 100 camas. Mas, de alguma forma, nós sentimos que, como essa doença tem uma magnitude muito alta de transmissibilidade, é importante encontrarmos um espaço. Foi necessário encontrar um espaço mais grande, de modo a descongestionar possíveis casos que estiverem internados no hospital, no centro de internamento. Como, por exemplo, um campo muito grande, um salão muito grande, de modo a equiparmos aquele salão e, a posterior, termos lá as pessoas a serem internadas. Portanto, fora de Quelimane, o estar preparado, o que é que quer dizer em outras palavras? O estar preparado quer dizer que o estar preparado é ter pessoas capacitadas, ter material suficiente para poder lidar, pelo menos, com os primeiros casos, ter infraestruturas capacitadas para poder, pelo menos, pôr as pessoas num período curto de internamento, enquanto espera alguma evacuação para um centro mais capacitado. Este aqui é o estar preparado em outros distritos. Porque estamos a dizer que nem todos os distritos têm, por exemplo, porque na finalidade desta doença vamos ter uma situação mais grave, que é a pessoa ter dificuldades de respirar, precisar de um ar, de oxigênio. E é importante que os hospitais tenham oxigênio. E a Zambésia tem este equipamento todo? Temos este equipamento. Então, nem todos os distritos podem ter esta capacidade de internar doentes graves. Por isso eu disse, pelo menos tem uma enfermaria, e esta enfermaria que está capacitada de ter aqueles primeiros casos. E se foram casos moderados a graves, esses casos vão ser logo reportados e vão ser transferidos para um hospital com maior capacidade de tratamento. E por falar de capacidade de tratamento, neste momento, fora disso, quantos hospitais ou quantas unidades sanitárias já estão devidamente equipadas? Neste exato momento, nós já temos uma média de 10 unidades sanitárias que estão devidamente com equipamento que pode, de alguma forma, fazer face a este problema. Por exemplo, nós temos o Hospital Geral, temos o Hospital Central, temos o distrito de Gurua, temos todos aqueles hospitais que têm bloco operatório. Okay. Porque todos os hospitais que têm bloco operatório, eles lidam com oxigênio. Então, esses hospitais automaticamente estão capacitados ou preparados para responder uma situação de um paciente que precisa de algum internamento, um paciente grave que precisa de algum internamento e de um suporte, por exemplo, de oxigênio. Então, esses hospitais têm oxigênio, pelo menos esses hospitais estão capacitados para poder atender esses doentes graves. Há recursos humanos? Na verdade, dizer que recursos humanos suficientes nós podemos não ter, mas pelo menos para esses casos, os 100 casos, por exemplo, que nós tivemos, estamos prontos. E o Ministério, acredito, está muito atento. E se for a ver, quanto mais uma província tem tido muitos casos, o Ministério tem de alguma forma apoiado em grande escala esta província. Acredito que também o Ministério está fazendo um estudo vai assistindo e vai vendo e vai ver a capacidade, a probabilidade deles ajudarem e qual é a capacidade deles poder ajudar cada província consoante o número de casos que vão tendo nessas províncias. Ainda reinam tabus em torno da informação e desinformação. Como desencorajar esta prática? Bem, é importante ficarem atentos à informação da saúde, porque de alguma forma as pessoas vão vendo muitas informações vão aparecendo. Esta doença é uma doença nova e, se forem a ver, cada dia que passa novas abordagens vão aparecendo.
Por exemplo, há pouco tempo os túneis foram descontinuados. Então as pessoas estão, até em algum momento começam a criticar o setor da saúde, mas eu acredito que não é momento próprio para fazermos isso, porque esta é uma patologia, é uma doença que de alguma forma veio aparecer agora e as pessoas estão a estudar esta patologia. E cada dia que passa vão adquirir novos conhecimentos sobre esta patologia. O mais importante é as pessoas ficarem atentas e receberem informação de fontes fiáveis, fontes fidedignas, que é o setor da saúde. O Ministério ou a Direção Provincial de Saúde vai comunicar às pessoas de toda a situação que for acontecer quanto a essa doença. Agora, não é proibido que as pessoas investiguem, porque é importante, nós temos a capacidade de poder investigar, as pessoas vão investigando, vão entrar na internet, mas é importante saber o que nós devemos colher nessa internet. Porque a internet é um sítio onde toda a gente vai lançando informação, boa, não boa, real ou não real. É importante selecionar muito bem e pedir a alguém com mais domínio para poder subsidiar ainda mais. Somos uma média de 5 milhões e 100 mil habitantes. Quando fazemos um olhar geral para a província, quais são os mais críticos neste momento? Tudo bem que a cidade de Quelimane foi o pico inicial, mas quais os distritos que devem ser tomados mais cautela? Bem, existem vários distritos que, na verdade, precisam de muita atenção.